Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio aqui de novo e hoje a nossa aula vai ser um guia, né, sobre o que a gente tem feito nesses dias, justamente para deixar organizado na mente de vocês o conteúdo para a prova, ok? Como a gente vem trabalhando esses últimos dias, exercícios outdoor, depois que foi liberado pelo governo o acesso a parques, a academias, a parte de convívio social nos prédios, quadras e afins. Então a gente começou a mudar o foco do que era indoor, né, dentro das nossas casas, para o foco outdoor. As últimas aulas, por questões climáticas, a gente foi obrigado a adaptar mais ainda o treinamento de corrida para dentro de casa. E pelo que eu vi, pelo que eu recebi de feedback de vocês, por mensagem, tanto pelo Teams quanto pelo Skype, pelo WhatsApp, pessoalmente com alguns que encontro que são do Karatê, deu para fazer, né? Lógico, aqueles que fizeram. Espero que todos tenham feito. A gente está trabalhando em cima de corrida esses últimos tempos. Só que a corrida não necessariamente é corrida específica, competitiva. Estamos trabalhando exercício de corrida. Isso dá para ser adaptado para qualquer forma delas. É lógico que quando a gente fala em educação física escolar, a gente tem que ser generalista, trabalhar de todas as formas. Porém, eu quis enfatizar com vocês a corrida como exercício, não como esporte. Lembra da definição que foi dada já no último mês para vocês. Uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício, outra coisa é jogo, outra coisa é esporte, tá? Então trabalhava com vocês a corrida como exercício. E a corrida a gente sabe que, além de ser um esporte, é um exercício extremamente necessário, importante e essencial para a prática de qualquer outra atividade esportiva ou jogo em si, né? Só que a corrida como esporte, ela tem uma origem. Ela tem a origem desde que o homem ficou sobre duas pernas. Aquela origem que a gente ficou em pé, ou para lutar, caçar ou fugir. E depois isso foi sistematizando como um esporte lá na Grécia. E aí surgiram as modalidades atléticas, surgiu o atletismo. O que é o atletismo? O atletismo é um conjunto de atividades que o ser humano fazia tanto para a guerra quanto para a fuga, que exigia muito do corpo e precisaria ter ele num nível ótimo, tá? Num nível excelente para desempenhar aquela função. Então no atletismo você tinha desde pessoa que corria, pessoa que lutava, pessoa que arremessava, pessoa que nadava, pessoa que saltava. Eram atividades principalmente que os soldados faziam. À medida que os séculos foram passando, isso foi se especializando cada vez mais e a gente foi tendo pessoas especialistas, ou em corrida, ou em salto, ou em arremesso, né? E o atletismo antigamente englobava um monte de coisa. Ficou basicamente, eu digo basicamente porque existe sim outras formas agregadas ao atletismo, mas ficou basicamente corrida, salto e arremesso, né? Então, o atletismo, ele é a mais antiga manifestação esportiva, porque é baseada no movimento humano na sua forma mais natural. A forma natural do ser humano se movimentar era para lutar, caçar ou fugir, né? Somos seres que fazemos isso desde a época que a gente era nômade. Todas essas atividades elas foram compiladas em forma esportiva. Antes de eu continuar, senhores, deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um flip chart num local que eu dou aula, só que esse local a gente ainda não está tendo treino. Eu teria acesso a ele. Eu sei que eu deveria ter comprado um flip chart e garanto para vocês que na próxima aula teórica vocês vão ter um flip chart com o professor Márcio na frente explicando tudo bonitinho. Mas enquanto estou sem o flip chart, peço perdão aos senhores e a gente vai fazer o flip caderno mesmo, né? O flip notebook, pode como chamar,
E vamos fazer assim, só hoje. A próxima aula a gente vai ter um flipchart bonitinho. Minha letra é uma desgraça no papel, imagina um flipchart como não é. Mas eu tenho mais, vamos dizer assim, eu sou mais natural no flipchart que no caderno, tá? Mas eu tentei fazer de uma forma que vocês consigam entender. E eu me ponho sempre no lugar de vocês, saibam disso, tá? O que vocês gostariam de aprender, o que vocês precisam aprender, eu faço um equilíbrio bem bacana, tá? Eu tento fazer pelo menos. Mas, dito isso, então a gente sabe que o atletismo é uma forma antiga e é uma compilação de manifestações de movimento do ser humano. Consequentemente, é a forma presente nos Jogos Olímpicos desde seu início, principalmente nessa nova fase que começou lá em 1896, se eu não me engano, em Atenas, na Grécia. Essa nova fase, os jogos clássicos, né, são sempre voltados à parte de atletismo. Tudo que veio depois nas Olimpíadas foi encaixado, e nenhum, se você for ver, ou quase nenhum, vamos deixar por quase nenhum, porque tem muito esporte que a gente não sabe ainda a origem, né? Tem muito esporte que o pessoal arranha a origem, não sabe a origem ao certo, mas você tem as formas mais old school estão dentro dos Jogos Olímpicos. Você tem maratona, você tem o decátlon, que são compilação de 10 movimentos, 10 formas e manifestações do atletismo. O atleta é obrigado a fazer as 10 formas. Você tem o triatlo, o pentatlo, você tem que são as formas, se você for ver, as mais até que aparecem na mídia durante a apresentação de Jogos Olímpicos, né? No caso aqui nas Américas, nós temos como uma pré-forma de Jogos Olímpicos, a gente tem os Jogos Pan-Americanos, que também enfatizam bastante isso. E só puxando a brasa para a sardinha do meu peixe aqui, para a brasa para o meu peixe, né, para a minha sardinha, os próximos Jogos Olímpicos o Karatê vai estar lá dentro, né? Então é uma conquista muito grande para a gente. Mas nosso foco é falar basicamente de corrida. Então eu tenho que dar todo o contexto para vocês do que é a corrida. A corrida, ela é uma parte do atletismo que é dividido em salto, e a gente sabe que existem várias formas de salto, eu vou explicar cada uma delas depois. As corridas em si e os arremessos, tá? Nos saltos, a gente tem o salto em distância, que é aquela que o atleta vai correndo no máximo de velocidade, chega numa marca, ele salta e ele cai dentro de uma caixa gigantesca de areia, e a parte que ele bateu o pé até a parte que ele caiu é medida a distância, e quem tiver a distância maior ganha. Nós não vamos entrar nesse aspecto de saltos e arremessos, porque nós vamos fazer isso presencialmente em aula quando voltar tudo ao normal, tá? A gente tem como fazer isso na escola e é uma forma bem legal. Pelo menos até na educação física, as matérias práticas que eu mais gostava sempre foram voltadas ao atletismo. E a gente tem o salto triplo, que é a pessoa antes de fazer o salto na caixa de areia, ela dá 3 saltos antes de cair na caixa de areia, e a distância que ela conseguir, quem conseguir maior distância é o vencedor. E a gente tem o salto com vara e o salto em altura. Salto em altura é aquela que a pessoa vai correndo, chega no final assim, ela corre meio de lado, salta de costas, passando por cima daquela barra que tem, né? Ao meu ver, pelo menos quando eu estava na faculdade, os mais difíceis eram, no meu caso, tá? Era o salto em altura e o salto com vara. O salto com vara é o mais diferente de todos, ele envolve o equipamento extra, que é a vara. Essa vara, ela é muito forte, muito flexível, e ela tem, além do fator de ela dá um equilíbrio na hora da corrida, ela faz a impulsão sua na hora que você finca ela no chão. Ela faz a sua impulsão, né, sua propulsão por cima da barra lá em cima, né? E lógico, consequentemente é o salto mais alto dentre as 4 modalidades clássicas de salto, certo? E a gente tem as corridas, os arremessos, perdão, a gente tem o arremesso de dardo, peso, martelo e disco. O arremesso de peso a gente vai fazer ele na escola.
O arremesso de peso tem uns equipamentos legais lá, são as bolas Medicine Ball. A gente consegue trabalhar a técnica corretinha do arremesso de peso. E é legal, tanto para homem quanto para mulher. E o arremesso de dardo é aquele arremesso que vocês sabem qual que é. O pessoal parece que está arremessando uma lança, né? Isso remonta ao passado, na época da caça, quando o ser humano era obrigado a arremessar objetos pontiagudos, ou para lutar ou para caçar. Peso, o martelo e o disco são os, teoricamente, né, mais pesados deles. E o arremesso de martelo é uma coisa muito legal de se ver, na minha opinião. Assim, eu paro para assistir, é o de peso de martelo. A técnica envolvida em todos os arremessos é fora do comum, mas a física envolvida por trás do arremesso de martelo deixa ele muito legal. Se vocês vão ver, se vocês procurarem, a pessoa girar no próprio eixo, tendo compensado por força centrífuga o martelo na mão dela, nossa. E também quando acontece acidentes, meus amigos, são acidentes feios, viu? Dardo também acontece acidente, até aqueles vídeos clássicos assim do dardo acertando os juízes, né? Você imagina como que não deve ser desagradável. Mas arremesso é muito legal, a gente visualiza como se estivesse em guerra mesmo. As corridas, elas são divididas, né, em corridas de velocidade, são as corridas de explosão que a gente chama, né? Elas são corridas de 100 metros, 100 metros rasos, com barreira, obstáculo. Aí a gente tem 200 metros, 400 metros, revezamento, tá? São corridas de velocidade. Aí a gente tem as corridas de meio fundo, que são as corridas que não são tão curtas, porém não são tão longas, de 800 metros, 1.500 metros, por exemplo. A partir de 3.000 metros é o que a gente chama de corrida de fundo, vai até ultramaratona. Ultramaratona, em teoria não tem limite, tá? Mas a maioria das ultramaratonas que a gente conhece, elas chegam até 200 km, para vocês terem noção. Agora você calcula um ser humano correndo 200 km, né? Tem ultramaratona em deserto ainda. Você imagina como não é legal. Lógico, as pessoas não nasceram e ficaram em casa na frente do computador, do videogame, e começaram a correr ontem para fazer essas ultramaratonas, tá? Essas ultramaratonas são literalmente, estritamente resistência. E olha, põe resistência nisso. Como o nosso foco é corrida, agora sim o que nos interessa começa. Não que o resto não vai cair em prova, tá? Ah, professor, mas a gente vai ter prova. Lógico, mas eu não vou focar a nossa matéria em cima do que eu expliquei agora exatamente, a não ser a parte de história de atletismo, que isso aí qualquer um tem que saber. Qual que é até aqui nosso enfoque, tá? A gente vai trabalhar, diferente da corrida de meio fundo, a gente só vai trabalhar a corrida de curta distância, que é a corrida de velocidade, e a corrida de longa distância, que é a corrida de fundo. Porque foi a forma de treinamento que eu passei para vocês. A corrida de curta distância, ela é determinada pela explosão muscular. O que mais se evidencia numa corrida de curta distância é a intensidade da contração muscular, ou seja, você precisa ser o mais rápido possível num curtíssimo espaço de tempo. Consequentemente, a predominância do metabolismo anaeróbio é evidenciada, tá? E lógico, se você tem muita intensidade, você tem muita força. O pessoal pensa que para ser rápido não precisa ter força. A força é a mãe das capacidades motoras, tá? Então, a explosão muscular, ela está intimamente ligada com a força, porque força mais velocidade resulta em potência. Longas distâncias são as corridas em que a resistência cardiorrespiratória é evidenciada. O metabolismo é o aeróbio e a resistência muscular localizada de longa distância é o que a gente mais consegue visualizar. Vamos voltar aqui na corrida de curta distância no seguinte. Vocês lembram muito bem o que é o metabolismo anaeróbio, que já foi explicado no semestre passado. Eu expliquei para vocês a definição disso, tá? Sem a presença do oxigênio. Sem a presença do oxigênio vindo da respiração naquele momento, tá? Como você tem um tempo muito curto para gerar energia
e realizar movimento, o seu organismo é obrigado a recrutar, através das fibras musculares, os substratos energéticos que já estão dentro do músculo para produzir essa energia. Ou seja, você vai literalmente queimar ATP, queimar creatinofosfato. Provavelmente já devem estar vendo isso com a professora Ana Paula. Vocês também vão recrutar o uso do glicogênio, que é um substrato energético presente dentro do músculo. E no metabolismo aeróbio das corridas de longa distância, a predominância da queima, da combustão de energia, que é literalmente uma combustão, vem do metabolismo aeróbio. A gente sabe que para a gente queimar alguma coisa, a gente precisa de calor, combustível e oxigênio. Então, quando você respira, o oxigênio vai através do seu sistema sanguíneo circulatório, vai para dentro da célula muscular junto com o nutriente, acontecem uma série de reações químicas que queima esse nutriente, produzindo energia, produzindo calor e energia, o metabolismo aeróbio. Como isso fica muito tempo, fica um tempo muito longo, a gente entra no aspecto da resistência muscular de longa distância, de longa duração. O treinamento de corrida, ele envolve técnicas diferentes, tá? As principais técnicas que são feitas, e se você for ver, são técnicas que a gente pegou um pouquinho no pé na parte de treinamento, foi a parte da postura. A corrida de curta duração, ela tem uma postura diferente da corrida de longa duração. É só você ver, se você está correndo atrás do ônibus que você perdeu, é lógico que você não vai fazer isso na rua, no meio do trânsito, na Avenida Paulista, nem na Avenida Sapopemba, nem na Avenida do Estado. Você está numa calçada, você viu, não tem ninguém, você está correndo atrás do ônibus, você vai correr rapidão, o mais rápido que você conseguir. A sua postura, ela é diferente do que quando você só está fazendo um trotezinho para aquecer, para jogar vôlei ou para jogar futebol, né? Então é uma postura diferente. Você tende a correr um pouco mais inclinado no começo da corrida, principalmente quando você quer uma velocidade maior. Você tende a ter um foco no olhar totalmente direcionado para frente. O movimento dos braços é feito de outra forma, né? E a gente tem a fase aérea. A fase aérea, o que é a fase aérea? A fase aérea é o tempo que os nossos dois pés ficam fora do chão durante a corrida. Tanto na corrida de longa distância quanto na corrida de curta distância, tem um momento que a gente fica sem contato com o chão. Quanto mais intensidade, mais fase aérea a gente vê, né? Porque você está literalmente pulando para frente, para compensar a perda do equilíbrio para frente que você está tendo durante a corrida. E a fase aérea, como disse, ela é esse momento que você fica com os dois pés fora do chão. Fase aérea da corrida de curta duração, ela é diferente e ela tende a ser mais ampla do que da corrida de curta duração. Em amplitude, como a gente entrou nesse aspecto, ela também muda. A amplitude de movimentação de braços e de pernas quando você está correndo numa longa distância, para uma longa distância, ela não é tão ampla quanto você está correndo para você ir do ponto A ao ponto B, por exemplo, para você pegar um ônibus, para você ganhar uma corrida de 100 metros, para você pegar o seu parceiro no pega-pega. Então, quando você quer dar um sprint, ou seja, você quer dar aquele máximo de velocidade, você tem uma movimentação muito mais ampla, tanto dos seus braços quanto das suas pernas. Já na corrida de longa distância, você faz isso de uma maneira mais reservada, né? Você tem uma amplitude, sim, totalmente diferente do caminhar normal, mas não é tão ampla quanto da corrida de curta distância. Então isso nos leva a uma coisa, a especificidade. Se eu vou treinar corrida de curta duração, de curta distância e curta duração, para que diabos então preciso treinar corrida de longa distância? Precisa. Você precisa sim, porque são treinamentos complementares. É lógico que o teu enfoque ele vai ser em força, em explosão. Você vai trabalhar muito o seu metabolismo anaeróbio, você vai ter fisiologista para isso, você vai ter gente trabalhando totalmente
o seu corpo para isso. Porém, você vai trabalhar sim a corrida de resistência, né? Justamente para você até aguentar o treino propriamente dito, tá? E na longa distância, apesar da predominância ser resistência cardiorrespiratória, você vai precisar trabalhar também a corrida de curta distância eventualmente. O seu treino vai ter mesclado entre ele corrida de curta distância, porque justamente por causa desse sprint. Vai ter momento na corrida de curta duração, de curta intensidade, né, que são corridas de longa distância. Vão ter momentos lá que você vai ser obrigado a explodir, a dar tudo de si. Você está correndo num ritmo lá, pá, seu ritmo está maior que todo mundo, mas de repente você vê que alguém vai te ultrapassar. Você vai tirar força da onde não tem para você explodir. Então você vai ter técnica para isso, você vai ter treinamento para isso, você vai trabalhar o seu metabolismo a ser aeróbio, porém, se precisar, você vai ter que dar esses picos anaeróbios. Então, apesar da especificidade de um ser diferente do outro, eles são opostos complementares, um vai ajudar no outro, tá? A intensidade, como eu já falei, quanto maior a intensidade e menor o tempo, corrida de curta distância. Quanto menor a intensidade e maior o tempo, corrida de longa distância. Ok? E aí, local de execução. Esportivamente falando, no local de execução da curta distância é pista de atletismo, tá? Existem corridas de curta duração, gincanas e afins que são feitas fora, mas no geral, corridas de curta distância são feitas em pista de atletismo. As corridas de longa distância, que são corridas de 3.000 para cima, você pode fazer ela, dependendo da distância dela, você pode fazer ela em pista, com várias voltas na pista, você pode fazer ela revezando até em várias voltas na pista com outros corredores e tal, mas no geral você vai ver corrida de longa distância em rua. São Silvestre, Maratona de Nova York, você tem ultramaratona que é feita em local amplo, até deserto, como eu falei para vocês, mas no geral, corrida de longa duração você vê muito mais em rua, corrida de curta distância você vê muito mais em pista. Eu coloquei pista também em longa distância porque dependendo como for, você até consegue ver, lógico que marcando voltas, corridas de longa distância em pista sim. Não é comum, mas não é tão comum quanto você vê corrida de longa distância em rua, tá? E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu expliquei a história do atletismo para a gente chegar em corridas. Então você sabendo o que é uma corrida de curta distância, uma corrida de longa distância, técnica que a gente trabalhou bastante lá, a gente sempre pegou a questão de movimentação, a questão de postura, a questão da respiração, a questão de ritmo, a questão de equilíbrio, a questão de amplitude, tudo. Vão ter, pode ser, melhor dizer assim, para não dar o ouro todo na mão de vocês, vão ter exercícios na avaliação. Talvez eu peça para vocês me descreverem um exercício para ritmo, para coordenação, por exemplo. A gente fez exercício com cone, então lá tem exercício para coordenação, tem exercício para força que a gente fez, tem exercício estritamente para velocidade que a gente fez, tem exercício para postura que a gente fez, tanto na parte outdoor quanto na parte indoor. Vocês vão ter que descrever alguma coisa, tal. Não vai estar complicado, certo? Por quê? Porque vai ser baseado na experiência de vocês, mais do que a técnica, mais do que o conhecimento teórico que vocês tiveram aqui, que eu volto a falar. Eu vou colocar um flip chart sim na nossa próxima, porque não tá fechado lá o meu flip chart, tá lá, mas eu vou comprar um outro só para deixar aqui, né? Eu deveria ter pensado nisso. Faço um meia-culpa aqui. E aí a gente vai trabalhar para essa prova exclusivamente aquilo que a gente fez na parte outdoor, na parte indoor. Isso que eu fiz é um resumão. Tive que apresentar para vocês o atletismo em si, bem pincelado, não foquei em nada, só falei o que a gente vai fazer no treinamento dentro da quadra do colégio. E a parte de corrida. Mas a parte de corrida, eu quis mais que vocês entendessem a diferença
entre corrida de curta distância e corrida de longa distância, e que a técnica muda. Para vocês tentarem visualizar, eu estou uma corrida de curta duração, o que é? Mais rápido. Meu corpo se mexe de uma forma totalmente diferente se é uma corrida de longa distância. É impossível, a não ser que você seja um Barry Allen, a não ser que você seja um Mercúrio da Marvel, manter muita intensidade por muito tempo, tá? Então você vai conseguir manter aí uma intensidade muito alta, chutando assim alto e a ponto poucos segundos. Se você quiser manter uma distância mais longa, você precisa diminuir a intensidade. Qual que é o mais difícil, professor? Não existe, tá? Tem gente que tem muita dificuldade com curta distância. Tem gente que tem muita dificuldade com longa. Tem gente que acha a corrida de longa distância um passeio no parque. Tem gente que acha um inferno, né? Quem joga RPG, a analogia mais ou menos é elfo contra anão. O anão sempre vai ser mais rápido, o elfo sempre vai ter mais resistência. Mais ou menos isso. Quem assistiu o Senhor dos Anéis sabe o que eu estou falando. Bom, chega de nerdice do Momento Nerd agora, e espero que isso aqui seja útil para vocês como roteiro de estudo. Maravilha? E nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.